Gente, boa noite, graça e paz. Boa noite, irmãos que estão aí nos acompanhando também. Muito bem, queridos. Marcos capítulo 8 é o texto que vamos meditar. Segundo a multiplicação dos pães e peixes, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e é sempre um privilégio ouvi-la, lê-la, Senhor, e ministrá-la. Há sempre uma expectativa no nosso coração diante daquilo que o Senhor irá fazer, Senhor, nesta hora. Pai, nossos corações estão abertos, desejosos de aprender, Senhor, e assimilar aquilo que Tu tens para nos falar. Tem misericórdia também da minha vida. Senhor, dá-me a graça necessária nesta hora, bem como ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Com toda certeza você já esteve diante de circunstâncias desfavoráveis. A situação aqui é uma situação desfavorável. Tudo mostrava um cenário preocupante, difícil, e realmente, ao ponto de o próprio Jesus olhar para aquela situação e senti-la. A situação era desfavorável. 3 dias aquela multidão estava com Jesus. Tempo já prolongado, a alimentação se extinguindo, e num lugar deserto, o cenário era preocupante. E Jesus conversa com seus discípulos e diz: se eu os despedir, eles vão desfalecer no caminho. Esse texto nos mostra algumas coisas que têm a ver com a gente. Primeiro detalhe que a gente precisa ver no texto é que Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus, mas agora ele é procurado pelos gentios. Jesus ainda está em território estrangeiro aqui, ele não está na fronteira de Israel, ele está fora da fronteira de Israel, ele está no estrangeiro, ele está entre gentios. E Marcos colocou esse relato intencionalmente,
no fim de uma viagem por terras pagãs, para enfatizar uma coisa: trabalho missionário entre os gentios. Jesus não fica só entre os seus, ele vai para além. Segundo detalhe que a gente precisa ver no texto é a compaixão de Jesus pelos gentios. Jesus é capaz de não somente operar maravilhas, mas também de repetir suas obras maravilhosas, mas ele faz isso com compaixão. Sua compaixão é mostrada não somente em relação ao povo da aliança, mas também em relação àqueles de fora. Jesus não sente só compaixão pelo seu povo, mas ele sente compaixão pelos de fora, pelos gentios, pelos estrangeiros. E compaixão é diferente de dó. Todas as vezes em que aparece essa palavra compaixão relacionada à pessoa de Jesus, você vai sempre ver Jesus reagindo diante do que sente. O que Jesus sente não é dó. Dó você sente e não faz. Compaixão movimenta Jesus em direção ao povo. A compaixão de Jesus, essas duas atitudes que vamos ver, e uma delas é a compaixão dele, ela é manifestada aos gentios, aqueles que não eram, aqueles que estão além das margens do mar da Galileia. Jesus alimenta outra multidão. Nós estamos na segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, a primeira multiplicação foi feita em Israel. A segunda multiplicação dos pães é feita fora de Israel. Jesus, ele alimenta homens, mulheres, crianças de outras línguas, de outras nações. Ou seja, o privilégio do reino não está apenas em Israel, mas os privilégios do reino de Deus se estendem a outros povos. Os privilégios exclusivos dos judeus têm fim. E Deus mostra seu interesse por todas as pessoas, abrindo o seu reino tanto para os gentios como para os judeus. Deus tem compaixão, Jesus tem compaixão pelos gentios, por mim e por você, que somos gentios, porque eu e você não somos judeus. Jesus, com sua compaixão, ele atrai os gentios. Essa grande multidão estava num lugar deserto, 3 dias, muitos deles vindo de lugares distantes. A pessoa, o ensino, as obras de Jesus atraíram esse povo de forma irresistível. Eles estavam presos ao que Jesus lhes ensinava. 3 dias. O tempo, o cansaço, a fome, seus afazeres não os impediam de permanecer naquele lugar deserto, ouvindo o que Jesus tinha a lhes ensinar. Agora, a compaixão de Jesus se contrapõe
a insensibilidade dos discípulos. Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos têm uma reação totalmente diferente dessa segunda multiplicação. Na primeira multiplicação dos pães, os discípulos questionam e falam: por que o Senhor não despede essa multidão para que eles possam comprar alguma coisa na volta para suas casas? Aqui não. Os discípulos não têm nenhuma iniciativa. A questão enfrentada nessa circunstância era mais grave que na primeira. Na primeira, o problema básico era arranjar dinheiro para comprar pão. Aqui não. A pergunta que os discípulos levantam é: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? O lugar era deserto, era uma multidão, o tempo já assinalava sinais de perigo para essa gente, e os discípulos estão com o coração endurecido. Eles não veem uma saída para o problema. Isso chega a ser estranho e absurdo, porque eles presenciaram a primeira multiplicação dos pães. Eles nem sequer se lembraram do primeiro milagre. Eles têm uma memória curta e um coração duro. Eles destacam as dificuldades das circunstâncias e não o poder de Jesus para fazer um milagre novamente entre os gentios. Ou seja, eles enxergam o problema, mas não a solução. Que coisa, não? Será que nós, às vezes, também não nos colocamos nessa mesma condição? Diante de circunstâncias desfavoráveis, quando tudo parece ruim diante dos nossos olhos e a gente só consegue enxergar o problema, a gente consegue até falar do problema, mas não conseguimos ver aquele que pode todas as coisas, aquele que já nos abençoou até em tantos momentos desfavoráveis na vida. Não faz muito tempo eu escutei um irmão dizendo para mim: Fausto, a minha experiência com oração ela é muito recente. Eu falei: como assim? Se você é cristão há tanto tempo? Eu falei: até certo tempo atrás, eu até orava. Eu até acreditava na oração. Mas eu não acreditava no poder da oração. Eu não acreditava na eficácia da oração. Eu orava. Aqui nós enxergamos a compaixão de Jesus, mas enxergamos o poder de Jesus. 3 verdades aqui eu vejo. Uma delas: o pouco nas mãos de Jesus é muito. Já que os discípulos não expressam reação para ver solução, Jesus se antecipa
e pergunta: o que é que vocês têm? E eles respondem, dizendo: nós temos 7 pães. 7 pães podem transformarem-se no começo de um grande milagre. A verdade, queridos, é que quando nós colocamos o pouco nas mãos de Jesus, Ele pode realizar grandes coisas. Uma vez um presbítero chegou para mim e disse: pastor, eu quero entregar meu cargo. Eu fico incomodado, porque eu não consigo fazer muita coisa. Eu me cobro o tempo todo. Ele era e é empresário, muito atarefado, muita coisa na cabeça. Eu falei: o senhor sabe da minha vida, o senhor me acompanha. E, de fato, eu acompanhava em muitas situações difíceis enfrentadas. E eu disse: não faça isso não. Eu sou testemunha que o seu pouco é muito para você. Mas o seu pouco faz diferença. O seu pouco é valioso para a nossa igreja. Não faça isso não. O pouco, nós poderíamos ser muito mais. Mas o nosso pouco tem valor ou não tem? Tem. Seu tempo pode ser pequeno diante daquilo que você gostaria, mas é o que você pode. Amém? Faça, sirva. Pior são aqueles que estão disponíveis e não fazem nada. Tem gente que tem tempo, tem recurso, tem saúde e não faz nada. Financeiramente, você divide a igreja em 3 grupos. Existe aquele grupo, 1/3 da igreja, que sustenta a igreja financeiramente. São fiéis. Estão ali, todo mês, fielmente. Tem um outro grupo, também 1/3, geralmente é 1/3, que participa financeiramente, mas ocasionalmente. Ajuda 1 mês, 2, 3, 4. Mas 1/3 não ajuda com nada. Um terço é muita gente. Imagine uma igreja de 300 membros. 100 membros fiéis, ponta firme, estão ali. 100 membros, ocasionalmente. E 100 membros, nada. É muita gente. Me preocupa mais quem não consegue ser fiel no pouco. Se você não consegue ser fiel 100%, se esforce. Se esforce. Não consegue ser fiel todo mês? Se esforce. Mas que o seu mínimo seja o seu máximo de esforço. Porque o mínimo pode fazer diferença e faz diferença.
E faz diferença. O tempo mínimo que você ora faz diferença. O tempo mínimo que você dá atenção a uma pessoa faz diferença. O mínimo pode ser o começo de um grande milagre. Porque com Cristo tudo é possível. Segunda coisa, a ação divina não excluiu a cooperação humana. A soberania de Deus não anula em momento algum a responsabilidade humana, em nada. Jesus realizou o milagre, mas contou com a participação daquelas pessoas. Não é só orar, pedindo para Deus fazer isso, fazer aquilo. Deus pode fazer uso de pessoas, de você. Jesus requereu ordem, pediu para que a multidão se assentasse no chão. Ali não tinha nem relva para eles se assentarem. Eles estavam numa região deserta. Jesus deu graças. A gente precisa aprender a agradecer antes de receber. Jesus agradece antes de realizar o milagre. Milagre é precedido por gratidão e não por murmuração. Você está num aperreio, né? Está numa situação desfavorável, difícil, aí você só murmura, aí depois você ora. Não é assim. Milagre é precedido por gratidão e nunca por murmuração. Jesus partiu o pão. Milagre aconteceu quando o pão foi partido, o que lembra a ceia. Milagre da vida deu-se quando Jesus também se entregou e seu corpo foi partido. E ele usou os discípulos para alimentar a multidão. Os discípulos não foram espectadores, eles participaram. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas coube aos discípulos o trabalho da distribuição. O que Deus lhe dá é para você repartir. Deus tem abençoado você, compartilhe o que Deus tem feito na tua vida. A provisão divina, ela é sempre maior do que a necessidade humana. Não existe escassez na mesa de Deus. Ele coloca diante do seu povo uma mesa no deserto. Na mesa do Pai, há sempre pão com fartura. Todos comeram e se fartaram, e ainda sobejou. Eram 4.000 homens, e eles ainda recolheram 7 cestos. Sobrou. E Jesus, tendo alimentado o povo, voltou para o território judeu. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque em tantos momentos desfavoráveis o Senhor teve compaixão de nós e veio ao nosso encontro e nos surpreendeu
de alguma maneira o Senhor nos ajudou a sair daquelas situações, humanamente, muitas delas, Senhor, impossíveis para nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela misericórdia que Tu tens tido para conosco. Obrigado porque o Senhor nos alcança com graça e misericórdia. Obrigado porque nós constantemente temos sido alvos da Tua bondade, como cantamos nessa noite. Pai, continue a ouvir a oração do Teu povo, continua, Senhor, a nos alimentar, continua, ó Deus, a nos usar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.